Alô, comunidade! Eu sou Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo, dia 28 de novembro. Laura Couto com a gente na redação. Laura, hoje a gente pode dizer, né, a frase do Chico Pinheiro, graças a Deus é sexta-feira, porque foi uma semana daquelas que começou com um plantão, com a gente trabalhando a mais no feriado, mas por um bom motivo, né? A prisão de Jair Bolsonaro agora cumprindo pena. Laura. Pois é, Rodrigo, boa tarde para você. Sextou, finalmente. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Muito boa tarde para você que está nos ouvindo pelas diversas plataformas. Deixa aí seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está vendo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura. Então, uma semana de muito trabalho para os jornalistas, mas uma semana boa para a democracia brasileira, né? Boa tarde para você que mora nesse país em que a emissora que apoiou o golpismo abertamente em 2022 começa a pagar pelos absurdos cometidos. Estou falando da Jovem Pan, rádio, canal no YouTube, apoiou aquele discurso contra as urnas, o discurso contra a democracia. A justiça hoje baixou uma multa pesada em cima da Jovem Pan. Fora isso, tem apresentador da emissora, afastado, acusado de envolvimento com um esquema bilionário de sonegação. Que fase, hein, da Jovem Pan? Tem até pedido para cassarem a concessão da rádio Jovem Pan, que também é uma emissora aqui no YouTube. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre isso tudo, o inferno astral da rádio, da emissora Jovem Pan. Vamos falar daqui a pouco mais sobre isso. O ministro Alexandre de Moraes votou hoje para condenar 5 ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, acusados, todos eles, de omissão nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Então você percebe que os golpistas vão todos caindo e pagando. Tem general, almirante, ex-presidente, ministro e agora os comandantes da PM, lá do Distrito Federal. O julgamento começou hoje no plenário virtual da Corte e vai até o dia 5 de dezembro. Então, por enquanto, o voto do Moraes. Os outros ministros também têm que apresentar o seu voto ali no plenário virtual. O caso é analisado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes votou para condenar os seguintes personagens. A gente tem aqui um quadro com a carinha deles, né? E para você relembrar quem são. Não são tão conhecidos fora do Distrito Federal, mas também réus por golpismo e condenados pelo voto de Alexandre de Moraes. O ex-comandante-geral da PM, Fábio Augusto Vieira. O ex-subcomandante, Clepter Rosa, que é esse aqui, o segundo, né? Depois a gente vai para mais 3 coronéis que participaram ali. Jorge Eduardo Naime, Paulo José Bezerra e Marcelo Casimiro Vasconcelos. O ministro votou para absolver esses outros dois aqui, os 2 últimos aqui desse quadro. O ministro votou para absolver o major Flávio Silvestre de Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins. Então é importante separar. Esses 2 aqui são réus, eram réus, mas segundo o ministro não devem ser condenados. Vamos ver o voto dos outros ministros da primeira turma. Os outros 1, 2, 3, 4, 5 réus têm condenação decidida já pelo ministro Alexandre de Moraes. Os 7 réus estão em liberdade provisória, utilizando tornozeleiras eletrônicas. Por enquanto, nenhum deles tentou arrancar a tornozeleira com ferro de solda. Laura Couto tem mais detalhes sobre esse julgamento. Rodrigo, o ministro Alexandre de Moraes propôs penas de 16 anos aos réus, o que inclui 13 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 100 dias multa e a perda de cargos públicos. O ministro considerou que os 5 militares cometeram os seguintes crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. Segundo a PGR, apesar de terem meios para evitar os ataques e a depredação na Praça dos Três Poderes, a cúpula da PMDF se omitiu. Ou seja, eles sabiam e não fizeram nada, Rodrigo. É isso, Laura. Importante responsabilização dos policiais militares, dos comandantes que deixaram Brasília ao Deus dará naquele dia trágico para a democracia brasileira, com a invasão da Praça dos Três Poderes. Mas me chama a atenção um fato, Laura. É bom que os PMs, que os comandantes da PM sejam punidos, mas cadê o governador?
Porque você veja, no caso federal, estão punidos os militares golpistas, já cumprindo pena, e também o chefe do golpismo, Jair Bolsonaro. Mas e no caso do Distrito Federal? Por que que esse homem aqui não foi denunciado, não foi julgado? Por que que ele é protegido, o Ibanez Rocha? Você pune os comandantes da PM e preserva o Ibanez? O governador tem ligações aí que a gente não sabe direito quais são. Por que que ele é tão protegido? Agora está enrolado também no caso do Banco Master, mas nesse caso do golpe de Estado, os policiais militares, os comandantes, ele é o comandante. Ele está acima dos coronéis que estão aí punidos e dos comandantes da Polícia Militar. Por que que o Ibanez não está julgado, não está sendo responsabilizado pelo que aconteceu? Eu deixo a pergunta aqui, é um personagem que não pode passar batido por tudo isso e agora ainda enrolado nesse escândalo bilionário do Banco Master. Pessoal, vamos trocar aqui a página, mas ainda no mesmo assunto, do bolsonarismo. Mais que amigos, brothers. Mas será que são brothers mesmo? Eu estou falando do Eduardo Bolsonaro e do Tarcísio. Eduardo Bolsonaro respondeu hoje a uma coluna do site UOL, que foi publicada trazendo como manchete a possibilidade de que Eduardo apoie o Tarcísio se for a única maneira necessária de derrotar o Lula em 2026. Logo depois que saiu essa manchete, o Eduardo foi para as redes sociais fazendo ressalvas à manchete, e ele tinha sido a fonte da entrevista dessa manchete, mas ele não gostou da maneira como acabou sendo divulgada. E aí ele publicou nas redes dele uma espécie de resposta à matéria do UOL. A gente tem um quadro aqui com a mensagem, primeiro aqui desse lado, a manchete do UOL, Eduardo Bolsonaro admite apoio a Tarcísio como um voto anti-Lula. Parece quase uma torcida do UOL para que o bolsonarismo apoie o Tarcísio. O Eduardo, percebendo que estava sendo usado pelo UOL para ajudar a candidatura do Tarcísio, respondeu, está aqui do lado, e falou: sempre disse que onde o PT estiver, eu estarei do outro lado. Se for o macaco Tião contra o Lula, eu prefiro o macaco Tião. Ele está se referindo a um personagem numa eleição no Rio de Janeiro, que é um personagem fictício que teve um monte de voto lá em 1988. Aí ele diz: mas não conte comigo para esconder a pretensão de quem tiraria proveito da tortura feita contra meu pai ou contra qualquer inocente. Tarcísio é o candidato que o sistema quer e eu sempre serei claro e verdadeiro com meus eleitores e apoiadores. Então ele está dizendo: não contem comigo para esconder a pretensão de quem tira proveito da tortura feita contra o meu pai. Quem tira proveito, no entendimento do Eduardo, é o Tarcísio, que finge que está preocupado, mas na verdade quer que o Jair Bolsonaro mofe na cadeia para o Tarcísio herdar os votos. Então o Eduardo percebe bem esse jogo e isso mostra o desarranjo que existe entre eles, entre a família Bolsonaro e o Tarcísio. Aí ele segue aqui falando que uma pessoa de princípios, ao ver que mantém em cárcere privado um sujeito apenas para beneficiá-lo, deveria ser a primeira a recusar a candidatura. Então ele diz que o Tarcísio deveria recusar a candidatura. Olha só a que ponto que o Eduardo chegou no enfrentamento com o Tarcísio, lembrando que ontem o Paulo Figueiredo, que é o papagaio de pirata do Eduardo, disse que em uma semana eles, a máquina bolsonarista, destrói qualquer candidato da turma de Tarcísio, Ratinho e do Centrão que ousar roubar a bandeira da direita da mão da família Bolsonaro. Então, o clima está pesado entre eles, hein? O clima está pesado. Eduardo não gostou nada de ser usado na manchete para favorecer o Tarcísio e saiu respondendo. Do outro lado, o governador de São Paulo continua com as suas pérolas, com as suas declarações. Laura tem mais detalhes sobre isso. Rodrigo, mesmo levando soco de todos os lados, o Tarcísio está querendo capitalizar pautas que unem o Centrão e o bolsonarismo. E nessa semana, o governador de São Paulo defendeu a adoção da prisão perpétua no Brasil para determinados tipos de crime. Ele disse o seguinte, abre aspas, a mudança de legislação é bem-vinda, é necessária. Eu defendo algumas mudanças que sejam até radicais, que a gente comece a realmente enfrentar o crime com a dureza que o crime merece ser enfrentado. Eu não acho, por exemplo, nenhum absurdo ter a prisão perpétua no Brasil. Foi isso que ele disse, Rodrigo. Assim, resta pensar o que ele quis dizer com isso, Principalmente nesse momento da trama golpista, com Bolsonaro e outros militares na cadeia, o timing é no mínimo curioso, É um momento ruim. Sabe aquela história, em casa de enforcado você não fala sobre corda?
Estão falando de prisão perpétua. Será que vale para o Bolsonaro? Porque isso é um dos problemas da família. Os filhos dizem, do jeito que está, é uma prisão perpétua, porque meu pai não vai sair nunca mais da cadeia, diz o Carluxo, diz o Eduardo, diz o Flávio. Então é quase que um ato falho do Tarcísio, desejando prisão perpétua no Brasil. Será que ele quer prisão perpétua até para o Jair? Que daí facilita, né, para o Tarcísio eventualmente ser o candidato da Faria Lima em 2026, só que precisa combinar com o Eduardo e com o Flávio, que eles não estão topando essa brincadeira, não. Vamos seguir acompanhando. Tarcísio também citou como exemplo a ser estudado o presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, né? Bukele é o clássico perfil do ditador, né, na América Latina. Ele paga de anticorrupto, mas está envolvido em vários escândalos de corrupção. Paga de grande paladino da segurança, só que prendeu cerca de 83 mil pessoas sem ordem judicial. Então é um ditador que está usando esse medo, a insegurança pública, da criminalidade, para instalar uma ditadura em El Salvador. É isso que a família Bolsonaro tenta trazer aqui para o Brasil, mas não vai dar certo. Aqui no Brasil isso não vai avançar. O curioso é que eles pedem um regime Bukele no Brasil. Só que daí, na hora que o Jair é preso, aí não. Aí tem que ter direitos humanos. Só vale para o papai deles, né? Para o resto da turma é o esquema do Bukele. Então, vamos com calma, vamos com calma. Bom, a Procuradoria-Geral da República se manifestou hoje a favor da concessão de prisão domiciliar para o general Augusto Heleno, condenado a 21 anos de prisão pelo STF. Já vão dar prisão domiciliar para o Heleno? Mal pisou lá na cadeia, que não é nem cadeia, é um quartel. Ele alegou que tem problemas de saúde. É verdade que o Heleno tem 78 anos, mas na hora de ameaçar golpe, aí ele não é um velhinho doente. Aí ele é um general durão. Na hora que vai para a cadeia, não posso. Coitado de mim. Bom, na decisão, Paulo Gonet afirmou que a concessão de prisão domiciliar ocorreria em caráter humanitário. Abre aspas, o condenado acometido de doença grave necessita de tratamento médico que não pode ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. Augusto Heleno cumpre pena no Comando Militar do Planalto, em Brasília. O general afirmou durante o exame de corpo de delito que sofre de Alzheimer desde 2018, que também é um absurdo, como a gente já comentou aqui. Ele foi ministro do Bolsonaro, segundo a informação dele, já sofrendo de Alzheimer. Que governo é esse? Quem tem Alzheimer precisa de tratamento, é uma doença séria, a família precisa cuidar, né? Mas não dá para ser ministro de Estado. Bom, então agora o Gonet aceitou, né? Olha, de fato, deixa o Heleno ir para casa, coitado, ele precisa se tratar em casa. O próximo passo, claro, é a resposta do ministro Alexandre de Moraes. Certamente vai pedir mais laudos, mais exames, ou já está com esses exames na mão, né? Porque o Gonet deve ter pedido isso por ter tido acesso a exames clínicos. E se mostrarem que ele tem o Alzheimer, e se isso for um direito dele, que se cumpra. Repito, direitos humanos agora eles querem. Passaram a vida dizendo que bandido tem que apodrecer, que condenado tem que apodrecer na cadeia. Só que querem ir para casa. Agora, se for a lei, estiver correta, vale. É melhor assim, general Heleno, do que na época do senhor em que se torturava os opositores ao regime, à ditadura militar. Agora é democracia, o senhor pode até pedir prisão domiciliar. Vamos ver, vamos ver. Bom, uma notícia para a gente ficar revoltado. O deputado Alexandre Ramagem, bolsonarista, golpista, que está foragido nos Estados Unidos, gastou milhares de reais com contratos feitos pelo seu gabinete durante essa fase em que ele já estava fora do Brasil. É a denúncia que aparece aqui nesta matéria do nosso colega Kleber Lourenço, no site, no ICL, com base na documentação oficial da Câmara dos Deputados. O Kleber teve acesso, esse material todo é público, são notas fiscais, são contratos que têm caráter público. Então, ele está gastando, enquanto está fora do Brasil, segue o gabinete dele gastando adoidado aqui. Sem contar aqueles R$4.000 em postos de gasolina, que a gente citou ontem, né, Laura? Agora são outros contratos, outros gastos feitos pelo gabinete. Explica para a gente, por favor, Laura Couto.
Vamos lembrar que, de acordo com a reportagem da Juliana Dalpiva, o Ramagem foi para os Estados Unidos no dia 9 de setembro. A gente tem que guardar essa informação. E aí, segundo dados do site da Câmara, entre setembro e outubro de 2025, o Ramagem gastou quase R$10 mil com divulgação da atividade parlamentar, que é identificado como elaboração de estratégias digitais, edição de vídeos e gestão de redes sociais, entre outras coisas. Mas, além disso, Rodrigo, o Ramagem assinou um contrato de quase R$5 mil referente ao aluguel de um carro blindado no Brasil. Isso durante o período em que o Ramagem já estava nos Estados Unidos. E o Código de Ética e Decoro Parlamentar veta o uso de cota dos deputados para fins pessoais, Rodrigo. Então, tem até o contrato aí na tela, acabamos de mostrar. Quem estava só nos ouvindo, foi até o contrato aí para a tela, tá aqui, ó, tá aqui no telão, tá em Protec Blindados. Protec Blindados. Tem todos os dados aqui, né? É um material levantado pelo Kleber Lourenço, está lá no nosso site, mostrando o gasto de quase R$5 mil. Alexandre Ramagem Rodrigues, gasto feito pela Câmara dos Deputados, blindagem lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Para que ele queria blindar carro se ele está escondido em Miami? Blindando o carro para quem? É a pergunta que ele vai ter que responder. Falando ainda da extrema-direita com os seus rolos na justiça, olha essa, gente. Uma família da pesada, né? Parece chamada de filme antigo da Sessão da Tarde, né? Uma família da pesada. Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal prendeu Gilberto Firmo, tio de quem? Da ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Olha a figurinha aqui na manchete. Tio de Michele é preso por integrar quadrilha de furto de carro. Boa gente, hein? É um pior que o outro. Laura, que história é essa do tio da Michele agora? Calma que pode piorar, olha isso. O Gilberto, ele é acusado de integrar um grupo criminoso especializado em furtos, adulterações e ocultação de veículos no Distrito Federal. As investigações apontam que ele atuava na quadrilha como um ponto de apoio para o grupo criminoso. Mas a capivara do tio da Michele não para por aí, Rodrigo. Essa não é a primeira vez que o Gilberto deu uma de Jair Bolsonaro e foi parar na cadeia. Olha só que absurdo. Em agosto, o tio da Michele Bolsonaro foi preso por armazenar pornografia infantil. A Polícia Civil do Distrito Federal apontou o Gilberto como suspeito de fazer upload e compartilhar centenas de arquivos com imagens e vídeos de exploração sexual infantil na internet, Rodrigo. Ou seja, ninguém se salva nessa família, né? Tá difícil de alguém se salvar na família do Jair e na família da Michele. Que coisa impressionante. Roubo de carro e essa aí, exploração sexual infantil, ele foi preso já por isso. Que coisa, gente. Bom, vamos sair da família Bolsonaro e vamos falar do Centrão, que na verdade é o direitão. A gente chama de Centrão, né? Mal começou e já está em frangalhos, já está aos pedaços. Do que eu estou falando? Estou falando daquela federação partidária, que é aquela união do Partido Progressistas com União Brasil. Com menos de 7 meses de vida, essa federação já enfrenta divergências pesadas nos estados. Olha a manchete da Folha de São Paulo de agora há pouco. Aliança União Brasil-PP vive divisão interna, saídas e apreensão por causa dos casos Master e Refit. Tão mais enrolado do que rocambole. Essa turma aí do Rueda, do Ciro Nogueira. Laura, traz os detalhes para a gente, né, do que está acontecendo que foi apresentada como, olha, a grande aliança da direita brasileira. Tão enrolados, hein? Rodrigo, tem relacionamento que não foi feito para durar e essa aliança aí parece que é uma delas. Até porque é difícil alinhar os interesses de todo mundo em partidos tão grandes, né, quanto a União Brasil e o Progressistas. Vale lembrar, Rodrigo, que ao todo essa federação acumula 1.400 prefeitos, 109 deputados federais e 15 senadores. É muita gente, né? E para esses políticos o problema é simples. Há um desgaste grande envolvendo as relações entre o Ciro Nogueira, presidente do PP, e o Antônio Rueda, o presidente da União Brasil, com o dono do Banco Master, o Daniel Worcaro, e o empresário Ricardo Magro. Rodrigo, não é difícil perceber como esse combo de personalidades afeta negativamente a federação, né? E é só olhar para os fatos. Daniel Worcaro foi preso no último dia 17, em São Paulo, em um dos esquemas mais escandalosos da Faria Lima e que levou à liquidação do banco dele, né? O Banco Master. Já o Ricardo Magro é o cabeça do Grupo FIT, que é o principal alvo da Receita Federal de um esquema de fraudes, sonegação de impostos e uma ocultação de patrimônio que já teria causado um prejuízo aí de 26 bilhões de reais aos cofres públicos. Então, resumo da história. Ninguém das duas legendas quer associar a imagem à de amigos de criminosos, né? É isso, Laura. Então, é Banco Master, é o Grupo FIT, adulteração de combustível, ligação com fintechs, com Faria Lima
e até com crime organizado. Tudo isso ali, ó, na antessala dos partidos do Centrão. E isso porque ainda não chegaram as delações do Beto Louco e do Mohamed, o Brimo, que são aqueles dois que estão foragidos naquela operação Carbono Oculto que aconteceu aqui em São Paulo, lembram? Que o ICL até entrevistou aquele piloto de avião que disse que transportava essa gente para lá e para cá, dinheiro vivo, ligações com o Rueda, ligações com o Ciro Nogueira. Os dois estão negociando delação premiada. Se eles abrirem o bico, cai metade do Centrão. Outra delação premiada que pode vir por aí, do ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, que o governador tinha colocado para comprar o Master, já quebrado. Se ele falar também, cai a outra metade dessa turma do Centrão. Então, estão enrolados. Podem vir delações do primo, do Beto Louco e do ex-presidente do BRB. São casos que correm em paralelo, mas que batem nas mesmas figuras da política, figuras do Centrão. Pessoal, vale destacar também uma outra figura nesse escândalo da Refit. Estamos falando da Refit, daquela refinaria que não pagava imposto, muita gente vê como um lugar ali de lavagem de dinheiro. Bom, estamos falando de um sujeito chamado Cristiano Beraldo, comentarista da Jovem Pan, dirigente do grupo de extrema-direita MBL, que agora virou até um partido, chama Missão. Cristiano Beraldo ajudou a financiar o MBL e o Missão, era dirigente desse movimento. E era comentarista até ontem da Jovem Pan, cotado para ser candidato por esse partido Missão. Bom, por que eu estou falando do Beraldo? Acho que nós temos imagem dele aí, né? Se quiser colocar o Beraldo aí. Ele está entre os alvos da operação. Olha aí a fotografia dele. É esse aqui, ó. É o Beraldo. Todo engomadinho, todo arrumadinho, né? Comentarista da Jovem Pan. Ele está entre os alvos da Operação Poço de Lobato, que investiga suspeitos de participação num esquema de sonegação fiscal associado à refinaria Refit. Olha ele aí, ó. Olha ele aqui, né? O Beraldo. O Ministério Público afirma que Beraldo administra empresas offshore nos Estados Unidos com endereços que coincidem com as estruturas ligadas a Ricardo Magro. Ricardo Magro, que é o dono do Refit. É um monte de nome, né? Mas vai se acostumando com esses nomes. Agora estamos falando do Beraldo. O nome do apresentador aparece ainda como CEO da J Global Energy, descrita pelos investigadores como parceira daquela refinaria em Manguinhos, da Refit. Então ele está em várias pontas. Com o escândalo, Beraldo foi para as redes sociais informar que está se afastando da Jovem Pan e do MBL para focar em responder eventuais questionamentos às autoridades. A gente tem o print aqui, ele tuitou, né? Esse aviso, estou me retirando da Jovem Pan. Ele diz, fui surpreendido com a notícia de que meu nome consta como um dos alvos na operação de sonegação tributária. Ainda estou apurando os detalhes, que posso afirmar que tenho um histórico profissional de mais de 25 anos e todas as minhas atividades sempre foram e continuam sendo lícitas. Atualmente trabalho nos Estados Unidos. Enquanto isso, afasto-me das atividades na Jovem Pan e da militância política para focar em responder os questionamentos das autoridades. Então ele falou adeus para a Jovem Pan, saiu do ar. E o pessoal do MBL correu para jogar o Beraldo para os leões, rapidinho. A gente tem o print aqui também da nota oficial do MBL. Tá aqui, ó. O compliance, olha como eles são chiques, hein? O compliance do Movimento Brasil Livre tomou ciência da inclusão do nosso amigo e colaborador Cristiano Beraldo, que também é apresentador da TV Jovem Pan, numa investigação concernente à empresa em que ele presta serviço dos Estados Unidos. O Beraldo se comprometeu a atender os desígnios, ato contínuo, pediu o desligamento do movimento. Ele era líder, financiador e cotado para ser candidato, porque agora o MBL virou partido Missão. Então, está enrolado a Jovem Pan, está enrolado o MBL, mas eu diria que o inferno astral maior é da Jovem Pan, porque o Beraldo é só uma parte do problema. Laura Couto traz para a gente. A Jovem Pan recebeu uma multa grandinha até, né? Pelo que fez no passado, aí não tem a ver com o Beraldo, pelo que fez em 2022, naquele
período golpista, Laura. Não tá um dia fácil, né? A Justiça Federal condenou a emissora Jovem Pan a pagar R$1,5 milhão por danos morais coletivos. A sentença reconheceu que a emissora participou de uma campanha de desinformação em 2022 que buscava descredibilizar instituições públicas e o processo eleitoral brasileiro. Vocês devem lembrar bem disso, né? Durante as eleições. O Ministério Público Federal informou que vai recorrer por considerar que a sentença não impôs consequências suficientes, Rodrigo. O Ministério Público também vai pedir para que a licença da emissora seja efetivamente cancelada para que a indenização à coletividade seja feita em patamar maior, proporcional aos danos causados nas falas deles. Ou seja, então é multa de R$1,5 milhão, pelo que fizeram em 22, mas o Ministério Público está recorrendo porque achou que é pouco. Eu também acho. R$1,5 milhão de multa para um grupo desse tamanho? Então o Ministério Público quer cassação da concessão pública. Os caras defenderam um golpe e vai ficar por isso mesmo? Paga uma multa e sai assim? Não dá, né? Então, vamos seguir acompanhando. Caiu a casa para a Jovem Pan duplamente. Apresentador afastado, envolvimento em sonegação e multa pesada e pedido do Ministério Público para revogação da concessão da rádio Jovem Pan. Enquanto isso, pessoal, do lado do governo, o Lula, apesar desse confronto com o Congresso e com o Centrão, está acumulando vitórias. Essa semana aprovou, assinou a isenção de imposto de renda e vai fazer uma rede, Foi anunciado agora há pouquinho, essa notícia de agora, nós vamos trazer aqui para a tela. O presidente Lula vai para uma rede nacional, Lula convoca a Rede Nacional de Rádio e TV e dirá que isenção do imposto de renda é sua maior conquista. Então vai conversar com o povo lá na ponta, não é rede social, é a velha rede de rádio e TV. O presidente Lula vai para a televisão para falar sobre a importante aprovação de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Eu vou passar aqui para um outro assunto. O pessoal que está confrontando com o Lula não está muito bem também politicamente, Eu vou para o caso aqui do Hugo Motta, é o nosso item 4 aqui adiante, Presidente da Câmara passando vergonha de novo, Hugo Motta. Hoje a Justiça negou um pedido do Motta que queria retirar outdoors críticos a ele, que estão espalhados pelas ruas lá na Paraíba, com críticas aos votos na PEC da bandidagem. Laura, o Motta perdeu mais essa, foi isso? Rodrigo Motta ficou bem irritado hoje. Esses outdoors espalhados pela cidade de Campina Grande, na Paraíba, traziam os nomes de Hugo Motta e de mais 9 parlamentares do estado com a seguinte frase: eles votaram sim para proteger políticos que cometeram crimes. Esses outdoors foram instalados pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica da Paraíba. E essa movimentação acabou chamando, claro, a atenção do Hugo Motta. O presidente da Câmara enviou uma notificação extrajudicial exigindo a remoção dos outdoors. O Motta também processou o sindicalista José Araújo Pereira, que é o coordenador da entidade, mas nem tudo sai do jeito que o Centrão quer, Rodrigo? Na decisão, o juiz federal negou o pedido de remoção e deu ganho de causa para o sindicalista, defendendo que ocupantes de cargos públicos estão sujeitos a críticas, Rodrigo? Mas cadê a liberdade de expressão que eles tanto falam e tanto defendem, Pois é, nesse caso vale a frase: perdeu Playboy pro Motta. Perdeu Playboy, ou então perdeu Mané, como disse o Barroso certa vez. O Motta sai derrotado, os outdoors vão continuar lá. Ele corre risco, hein? Será que ele se reelege deputado na Paraíba? O Chico Sá tem dito bastante isso. Está correndo risco, porque está alinhado, só passa a semana preocupado com o jantar com a Faria Lima e com o empresário. Então, o Hugo Motta que se cuide, porque lá na base dele a situação não está muito boa para ele, não. Laura Couto, graças a Deus, hoje é sexta-feira, encerramos mais uma semana. A Laura estava até tomando água, porque a gente precisa tomar um fôlego assim no final do programa. Pois é, Rodrigo, é isso aí. Até semana que vem. Até a semana que vem, um ótimo fim de semana, mas ainda dá tempo de fazer um convite aqui. Ontem foi um dia histórico, não só para o ICL, mas para a educação brasileira, com a abertura das matrículas para a primeira pós-graduação no Brasil em Teoria Crítica da Sociedade. O Eduardo Moreira, outros professores convidados participaram aqui do lançamento, nesse estúdio mesmo aqui, e aí o Edu fez a apresentação da pós-graduação que une a coragem do ICL, a capacidade da FESP, uma parceria com a FESP, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Se você quer estudar com pensadores como Nancy Fraser, o Vladimir Safatli, Gessé Souza, a Márcia Tiburi, tá na hora, ainda dá tempo. As matrículas seguem abertas. Ontem foi o lançamento, mas as matrículas seguem abertas. Como é que você pode se inscrever? Você digita iclurgente.com.br, vai acessar um link e aí a equipe do ICL conversa com você e te coloca
para fazer a pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade. As condições exclusivas de matrícula de lançamento estão disponíveis e você ainda tem acesso a material de estudo para acompanhar esse super curso aqui no ICL. Eu repito, tá, uma parte do material, dos livros, da bibliografia, é essa que estava aqui na tela, né? Eu repito, você se inscreve em iclurgente.com.br. Pessoal, vamos seguir com o noticiário, né? A Gabi Varela e o Chico Sá estão vindo para o N2, daqui a pouco eu sigo para lá também. O Juliano Medeiros está participando, claro, com a gente também aqui no N2 e toda a nossa equipe. Ótimo fim de semana, mas fiquem aí, porque o N2 ainda tem que arrematar essa... Fala, turma, a espera acabou. A gente abriu as vagas para a nossa pós em Teoria Crítica da Sociedade. Uma pós histórica, porque é a primeira vez no Brasil que é oferecida. E uma pós também muito especial, porque é feita em parceria do ICL com a FESP São Paulo, uma das instituições de maior prestígio no Brasil. A gente tem um número limitado de vagas numa condição super especial, que foi o lançamento dessa pós. Já tem muita gente que se inscreveu, literalmente milhares de pessoas, e essas vagas na condição especial elas estão acabando. Mas eu estou gravando esse vídeo exatamente para alertar vocês que querem participar dessa pós e não querem perder a condição especial. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. E a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.